Essa é a barra aplicadora de herbicida em plantas arbóreas, mais conhecida como barra subcopo. Ela foi desenvolvida para fazer tratamento de herbicidas aonde tem uma planta, um arbusto, uma árvore, para garantir que a distribuição do herbicida seja homogênea debaixo da lavoura. Essa barra tem diferentes tamanhos em função do espaçamento da cultura. Ela tem uma barra que tem 2 metros, ela tem 1,75 e uma outra de 1,50, para se ajustar de acordo com o espaçamento de plantio. Além do tamanho individual da barra, esse equipamento consta com a possibilidade de aumentar a sua faixa. Por exemplo, eu tenho uma barra de 1,75 e eu posso tratar pomares mais estreitos com ela fechada e pomares mais largos com ela mais aberta. Porém, a faixa tratada é exatamente o tamanho da barra, 1,75, 1,50 ou 2 metros. Essa barra consta com alguns sistemas que permitem menor impacto na estrutura. Um deles é esse amortecedor, que quando a barra está solta, eu não tenho impacto direto da estrutura barra com a estrutura quadro. Um outro ponto de amortecimento é que, em caso de encontrar um obstáculo que force a barra a subir, existe uma parte que articula nessa posição, permitindo que não sobre esforço sobre o quadro central. Outro sistema de amortecimento é que, se ocorre um impacto frontal, existe um amortecedor que desarma, permitindo que a barra escape do impacto na planta para trás. Quando o trator segue, a barra volta automaticamente usando um sistema típico de amortecedor veicular. Um outro diferencial desse equipamento é que a linha de suporte está pontuada exatamente na parte frontal e não na parte central, o que favorece o desarme e, ao mesmo tempo, a impossibilidade da barra ser projetada para dentro da planta, que é diferente quando a gente tem a articulação colocada na posição central. Isso é um grande diferencial para proteger melhor a casca da planta, do tronco das árvores. O cuidado para que a gente tenha uma perfeita distribuição ao longo do solo depende do modelo de bico e do espaçamento entre eles. Esse modelo de bico, nesse espaçamento, está previsto para, numa altura de aproximadamente 20 centímetros do solo, ter uma distribuição uniforme em toda a área. Existe também uma vantagem dessa barra frontal, que ela ajuda a deitar o mato, se ele estiver mais alto, para que esse bico possa fazer a pulverização o mais uniformemente possível, cobrindo todas as folhas das ervas daninhas. Nos pomares atuais, é muito comum replantio. As plantas novas, muitas vezes, não permitem que se faça a aplicação de glifosato que pegue essa planta. Para esse caso, nós temos 2 sistemas. Nós temos uma linha que trata a faixa central e nós temos uma linha específica que controla a última ponta de pulverização apenas e tão somente para tratar fora da barra, ou seja, o jato que vai pegar na planta. Nesse comando é possível fechar apenas esse bico sem alterar as condições de aplicação da barra total, aplicando debaixo da planta. Para garantir a maior durabilidade do equipamento, todo o projeto de absorção de esforços enquanto a operação foram definidos para uma condição ótima. Porém, no translado entre uma área e outra, longos, eu tenho outros tipos de esforços. Para isso, nós desenvolvemos um sistema que permite que você trave a barra com essa corrente e volte a soltar o equipamento, apoiando nessa corrente. Com isso, não existe esforços excedentes no circuito hidráulico dos pistões, que evita futuros problemas de vazamento e também garante que durante o deslocamento, em nenhuma hipótese, não possa ocorrer um problema de ruptura dessas mangueiras e a barra venha a cair. Portanto, ela fica presa num suporte independente que garante segurança para todo o complexo de operação e durabilidade para o nosso equipamento.
Uma boa aplicação depende de ter pressão correta nos bicos de pulverização. Existem vários modelos de comando para ajuste de pressão e abertura de seções. Vamos apresentar um modelo que é um modelo mecânico simples, mas que tem algumas ferramentas técnicas relevantes. Esse é um comando de pulverização que contém duas válvulas. Uma válvula funciona como estrangulamento e a outra como mola. A válvula de mola passa a funcionar como uma válvula de alívio. Se houver sobrecarga, ela dispara. Se não houver sobrecarga, ela mantém fechada. A outra válvula, uma válvula de agulha, ajusta o fluxo de retorno, proporcionando a quantidade certa que vai para os bicos e o excedente retornando para o tanque. Aqui, no comando de cada seção, eu tenho 4 divisões, 2 barras completas e 2 bicos da extremidade. Essas duas são os bicos da extremidade e essas duas são a parte central da barra. Quando elas estão todas abertas, muito próximo da mão do operador, com grande facilidade de trabalho, eu ajusto a pressão de trabalho. Quando eu fecho uma das partes, é normal que a pressão suba, porque o líquido que estava indo para aquele setor da barra vai continuar passando para as outras seções. Nesse caso, eu tenho uma válvula que regula retorno nessa seção, fazendo com que o líquido que ia à seção que está fechada passe a retornar, de tal forma que não sobe a pressão de trabalho estando com a barra fechada ou com a barra aberta. Isso vale para todas as seções de operação desse comando. Um outro ponto importante é que, se variar a pressão, varia a minha aplicação, porque varia fluxo. Nesse caso, o operador tem a visão da pressão real de trabalho durante a operação. O operador trabalhando, fazendo a aplicação, olhando para aquele manômetro, ele diz assim, por exemplo, estou trabalhando a 40 libras ou a 45 libras, eu estou vendo a informação. Durante o trabalho, se eu vejo a pressão cair, significa que existe falta de fluxo para minha aplicação. Se a minha pressão sobe, significa que eu tenho o bico entupido ou eu tenho algum outro problema que está ocorrendo, está fazendo a pressão subir. Então, eu garanto a melhor uniformidade, mantendo a velocidade constante, olhando para o manômetro enquanto faço a operação. Manômetro na pressão correta significa litros por hectare correto. Abaixou, está faltando, subiu, eu estou tendo algum problema de entupimento ou de falha na minha aplicação. Posso agir rapidamente quando percebo o problema.